Depois de 10 longos anos, enfim, o mangá de Boku no Hero terminou. E depois de mais 60 anos eu terminei de fazer esse vídeo. Na moral, eu acho que todas as piadas sobre esse final já até saturaram. Herói CLT, Deco virou CLT, Bakugou ficou com a Uraraka, todo mundo já tá cansado de ouvir isso. Mas já eu vou explicar o porquê dessa demora. Mas o lado bom de eu ter enrolado tanto pra trazer esse vídeo é que agora esse capítulo final já não é mais spoiler pra ninguém, né? Todo mundo aí já deve ter lido e não deve mais ser novidade pra ninguém. E agora explicando o porquê de eu ter demorado tanto, basicamente é porque eu não li o mangá. Sim, eu só acompanhava Boku no Hero pelo anime e assim que lançou o capítulo final, eu só sabia o que tinha acontecido até o final da 6ª temporada do anime, nem a 7ª eu tinha começado a assistir ainda. E aí eu lancei uma enquete aqui na comunidade do canal perguntando o que vocês achariam de eu estar fazendo esse vídeo daqui e muita gente apoiou. Daí lá fui eu ver quantos capítulos eu precisava ler pra poder chegar no último e eu vi que eram simplesmente 100 capítulos. Daí eu falei, larga a mão disso. Só que como meu nome é Jorge Carlos e eu não desisto nunca, eu fui lá ver quantas páginas tinham por capítulo e eu vi que eram umas 15, 16 em cada capítulo, então eu falei, até que dá pra ir rushando e lendo, só que eu não esperava que ia demorar tanto assim. Teve uma hora que eu comecei no mangá, depois eu pulei pra 7ª temporada do anime, porque eu achei que ia ser mais rápido, depois que eu terminei os episódios do anime eu fui pro mangá de novo, e além disso eu ficava enrolando muito pra ler por preguiça, daí isso atrasou mais ainda esse vídeo. Eu poderia só não ter lido nada, pulado pro último capítulo, tentado entender mais ou menos ali por cima o que tava acontecendo, e feito o vídeo pra formar view em cima do hype que tava esse final, mas não, eu preferi fazer um negócio bem feito, li todos os capítulos e fiquei a par do que tava rolando na história. Mas fato é que eu finalmente já vi tudo e agora eu vou estar trazendo essa análise honesta aqui pra vocês. E mais uma coisa, vai ter parte 5 de Boku no Hero sim, tá? Esse aqui é como se fosse um vídeo bônus pro pessoal que já acompanhava o mangá ou pros doidos que nem acompanham, mas não ligam de tomar spoiler. Na moral, eu tenho medo de vocês que vão tomando spoiler assim e não tão nem aí. Outra coisa também, não sei se vocês vão perceber alguma diferença, mas eu tô com um microfone novo. Isso mesmo, eu tô com esse HyperX Quadcast S aqui, bonitão. É bem parecido com o meu antigo, só que é uma versão melhorada dele. Enfim, né, só pra deixar vocês a par. Então agora, sem enrolar mais, bora pro vídeo! Então pra começar, é bom eu deixar vocês antenados com o que aconteceu na história. Então partindo do final do meu vídeo da parte 4, basicamente, no último episódio aparece aquela heroína lá dos Estados Unidos, vocês lembram? A Star and Stripe. E a individualidade dela consiste em, se ela tocar em alguém e falar o nome dessa pessoa, ela consegue aplicar uma condição que ela quiser pra essa pessoa. Ela consegue fazer isso 2 vezes, mas uma das condições que ela aplica nela mesma pra ela ter super força. Daí ela enfrenta o Shigaraki e spawna um Susanoo de vento lá, só que não adianta muito, o Shigaraki consegue roubar a individualidade dela e ela acaba morrendo em 2 episódios. Só que a individualidade dela acabou reagindo dentro do Shigaraki e meio que se autodestruiu, então ele ficou sem a New Order. Imagina se o Shigaraki tivesse esse poder. E daí começa o arco da guerra final. Shigaraki versus Midoriya, All for One, e aí os heróis se dividem em grupos. Um vai ficar na UA, que tá toda modificada, voando, e com várias proteções pra conter os poderes do Shigaraki. Tem um outro que vai ficar numa ilha lá na puta que pariu, que é onde tá a Toga, o Midoriya e a Uraraka. Outro grupo ia ficar na cidade de Kamino, que era onde ia ficar o Dabi, o Todoroki e o Ida. E o outro tava numa vila na montanha, que era onde tava o All for One, o Endeavor e o Hawks. Daí um dos objetivos era fazer o Midoriya cair no pau com o Shigaraki, porque ele era o único que tinha força pra conseguir bater de frente com ele. Por isso ele vai correndo até a arena UA pra isso, daí a Uraraka e a Tsuyu ficam cuidando da Toga. Nessa brincadeira aí o Midoriya acaba liberando a troca de marchas, mais uma habilidade do One for All, e aconteceu coisa pra caralho, então eu vou resumir bem resumidinho as coisas mais importantes que aconteceram. Dabi versus Todoroki. Rola uma luta muito foda entre eles dois, o Dabi fica tão puto que ele fica todo incinerado, olha o estado que ele fica. O Todoroki também cria uma habilidade que ele fica com esse X aí no peito e o Dabi consegue elevar mais ainda a individualidade dele e fica com um X também, e daí ele usa o portal do Kurogiri pra ir lá onde o Endeavor tá. All for One versus Endeavor e Hawks. O Endeavor dá tudo de si nessa luta, ele perde braço e usa um Prominence Burn! Só que não adianta nada. Ele começa a usar a individualidade da Eri-chan e começa a rebobinar, ele começa a voltar pra forma mais nova dele. E daí depois o All for One rouba a individualidade do Hawks. Shigaraki versus Bakugou. O Bakugou vai com tudo pra cima do cara e quase morre no processo, só que aí o Edge Shot vira uma linha de costura e tenta fazer uma massagem cardiorrespiratória nele por dentro lá, e aí ele acaba ficando vivo. Daí sobra o Lemillion e a Mirko lá lutando com o Shigaraki. Essa aqui também perdeu os 2 braços e a perna e não recuperou depois, e daí o Midoriya chega. Dabi versus Endeavor.
Assim que o Dabi chega lá, brota também a Toga transformada no Twice com um restinho de sangue que ela tinha dele e começa a se multiplicar pra caralho. Daí a Uraraka e a Tsuyu seguem ela pelo portal e daí começa uma luta muito louca de pai contra filho. O Dabi já tá tão corrompido pelo poder que ele nem tem mais consciência, ele já nem tá mais falando nada com nada, só quer matar o Endeavor. E daí ele tenta fazer a mesma coisa que ele fez lá com o All For One. Ele agarra o cara e começa a subir, quando de repente brota a esposa dele junto com os outros filhos e os três começam a tentar congelar ele. Daí depois o Todoroki vai lá com a ajuda do Ida, ajuda eles no ataque e assim o Dabi/Toya chega ao fim. Inclusive, que episódio lindo! Esse episódio 19 da 7ª temporada. Eu tava vendo ele enquanto eu escrevi o roteiro. E fazendo esse vídeo, eu tô comparando bastante anime com o mangá. Eu ainda preferi a versão do mangá, até porque eu acho que o Correio desenha bem pra caramba. Mas de verdade, nesse episódio, a Bonnie se superou. Ficou bom demais. Toga versus Uraraka. Essa luta é mais uma luta mental do que uma luta física, apesar de que tem bastante porradaria. A Toga sempre teve um conflito interno, porque todo mundo achou ela maluca, sempre chamava ela de demônio, porque ela gosta de chupar o sangue dos outros. Também maluca era quem achasse isso normal. Mas aí ela ficava muito mal com isso, e aí ela termina com essa cena. Eu acho seu sorriso tão, mas tão lindo, que eu sinto até inveja. Eu sou fofa? A mais fofa do mundo todo. E aí ela doa todo o sangue dela pra Uraraka, que já tava toda esfolada no chão, e ela morre. All For One versus All Might. Sim, vocês não ouviram errado. O All Might luta com All For One com uma armadura, que inclusive foi feita pelo David Shield lá daquele filme dos heróis, que por sinal tem vídeo aqui no canal sobre esse filme. Se você não viu, o link tá aí no card. E eu confesso pra vocês que quando eu vi isso no mangá, eu achei muito viajado. Para que botar o All Might com 60 anos, todo cheio de problema pra lutar de novo? O cara já se aposentou. Mas daí eu pensei, pô, mas seria da hora ver o All Might lutando de novo. E aí eu aceitei. E essa armadura tem habilidades que são baseadas nas individualidades dos alunos da 1A. E ele até que dá uma enganada, tem umas cenas bem legais dele conseguindo bater no All For One, só que não demorou muito pro All For One conseguir capotar ele, né, rapaziada? O cara tá jovem de novo, com 800 individualidades roubadas, não tem armadura que consiga ganhar disso. E aí quando tudo parece estar perdido pro nosso símbolo da paz, surge ele, Bakugou. Quase morto pra ter uma luta foda contra o maior vilão de todos. E é nesse ponto que eu paro e resumo pra falar da história mais detalhadamente. A partir de agora, eu considero que a gente tem o início do final de Boku no Hero. O All For One já virou uma criança a essa altura, e essa luta, gurizada, é muito foda. Estenda seu braço. Já não tá mais funcionando como deveria, mas vai quebrar um galho. Deus das grandes explosões mortais, Dynamite. É tudo que eu posso te oferecer no momento. Eu sou seu chefão final, All For One. O vento deveria estar soprando ao meu favor. Já chega. Eu vou matar ele depois. Continua Me ignorando! Esse merda é bem mais fraco que o Endeavor ou que a Dark Shadow. Não chega nem aos pés do All Might. Eu posso deixar ele pra depois. Ele não vale o meu esforço. Tá porra, que cara rápido. Izuku, será que eu ainda posso te alcançar? Que estranho. Agora eu sinto que eu posso até te ultrapassar! De novo isso? Por que esse Zé Buceta me irrita mais do que o All Might? Liberação total de fatores, todos por um objetivo! Entenderam? Todos por um. Eu vou passar o carro em tudo! Cê tá chapando? Essa porra aí não vai ganhar de mim nem fudendo! Desvie, jovem! Hora da explosão! Hora da explosão! Carai, esse dano todo me resetou aqui. Essa é a minha história! Sai daqui, seu coadjuvante! Howitzer Impact! Toma! Chega! Cala a boca! Essa história é nossa! Aqui acabou, seu filho da puta. Você ainda não sumiu? Esse porra nem falar mais consegue. Eu não vou mais fazer nada. Ele já vai sumir a qualquer momento. Apesar de que... Vai ser muito mais gostoso acabar com você de uma vez! Tá na hora de mamar, All For One. Ops, naná.
E assim, o All for One virou um feto e as individualidades roubadas voltaram para os seus donos originais. E uma coisa que eu gostei muito é que nessa parte do mangá também foi contada a história dos dois irmãos de uma forma bem mais detalhada. E uma coisa que eu percebi, acho que não só no mangá de Boku no Hero, mas nos mangás em geral, o mangá é bem mais adulto, entre aspas, do que o anime. O anime tem bem mais censura, mais infantilzinho, enquanto que no mangá as coisas são bem mais explícitas, passam uma seriedade maior, pelo menos é o que eu sinto lendo. E daí o mangá conta que eles nasceram de uma prostituta que contraiu uma doença e que nem percebeu que estava grávida. Daí o mangá conta que eles dois sugaram toda a energia vital dela. E eles nasceram à beira de um rio. E assim que eles nasceram, a mãe deles morreu. E daí eles dois só tinham um ao outro. Viviam em meio aos ratos, em meio à miséria. E assim que eles nasceram, começaram a aparecer as individualidades pelo mundo. E tem umas coisas que eu acho muito legal nas obras de ficção, é quando a história dá explicações para as coisas mágicas, fantasiosas que elas têm, tá ligado? E nesse capítulo 407, eles falam que essas individualidades se originaram de um gene que não era humano e que começou a aparecer nas pessoas, e que essas individualidades poderiam aparecer tanto no nascimento quanto se expressar só na adolescência, antes da puberdade. Eu achei bem da hora, porque na vida real também é assim, tem genes que só vão se expressar nas pessoas depois de um tempo. Eu sou meio nerdão assim, então eu achei legal. E daí o mangá mostra o All for One criança que roubou aquela individualidade de atirar espinhos da mãe dele, e ele saía matando todo mundo e roubando a individualidade das pessoas. Então ele era alguém que acabou se tornando mal desde pequeno. Acredito eu que foi por conta que ele não teve uma criação decente, não teve ninguém pra ensinar ele o que era certo, o que era errado. E daí, como ele tinha um poder muito foda, ele só saiu usando e abusando dele sem querer saber de mais nada e mais ninguém. E aí o mangá também explica que ele tinha pegado praticamente todos os nutrientes da mãe, por isso o irmão mais novo dele era mais fraco e o All for One sempre tratava ele como uma propriedade. E daí o All for One começou a ganhar apoiadores, e depois de 3 anos o All for One já tinha apoiador pra caralho. E aí o mangá também explica a origem dos nomes All for One e One for All. O irmão mais velho, por causa da ganância absurda que ele tinha, queria criar um mundo em que todas as pessoas vivessem só pra ele, todos por um. Enquanto que o irmão mais novo sempre gostou de super-heróis e eles sempre lutavam por todos, um por todos. E daí o irmão mais novo fugiu e no processo o All for One arrancou a mão dele. E ele também deu o nome pro irmão mais novo de Yoichi, porque ele foi a primeira coisa que lhe foi dada. Mas agora que o All for One já foi de Pablo Marçal, ainda faltava o Shigaraki. Então bora falar da última luta. Shigaraki vs Deku. Enquanto a luta do Bakugou tava rolando, em paralelo o Midoriya tava caindo no soco com o Shigaraki. E numa dessas ele conseguiu tocar o Midoriya e começar a extração do One for All. E aí lá dentro do mundo dos vestígios, o quarto conseguiu proteger os outros portadores, porque ele tem o sensor de perigo. E daí o Shigaraki roubou o posso pressentir o perigo e o caos. Vem de chicote, mais cisca-cisca, mais passando mais uma marcha. Eu nunca tanco essas partes que o Midoriya usa 60 poderes de uma vez. Chicote negro, mais fajin, mais troca de marcha. Pelo amor de Deus. Ah, então é assim que você desviava de todos os meus golpes? Então esse é o poder do ensino superior? Que isso? O cara trouxe a gente pro Everest. Ah, aí tá você. Você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Vamos começar a brincadeira. Que isso? All Might? Nono, só tem um jeito de vencer esse cara. Você vai ter que abrir mão do One for All. Como assim, segundo? Abrir mão do meu sonho? A massa densa de chumbo que existia dentro do Shigaraki era uma mistura de pequenas raivas, insatisfações e memórias. Mas agora, tudo isso se misturou em uma coisa só, e a determinação dele se solidificou em uma camada de ódio. Porém, o Yagi achou uma rachadura. Eu imagino que seja um ferimento da luta contra a Starian Stripe, e por ser uma ferida mental, ele não pode curá-la com a regeneração. E o Kiko? Hã? O que eu tenho a ver com isso? Depois de consumir a consciência do All for One, o Shigaraki ficou muito mais forte. Você não vai conseguir vencer ele na porradaria. Você vai ter que atacar ele por dentro. Ixi, lá ele, sai fora. Transferindo o All for One, a gente vai conseguir aumentar a ferida dele. E daí vai ser possível acertar diretamente a consciência dele. Eu sou muito abençoado por poder contar com a sua ajuda, All Might. Fique orgulhoso, Midoriya Shounen. Você ganhou esse poder por mérito próprio. Mesmo que seja pra cumprir uma grande missão, Toshinori, não importa quanto tempo passe, pra esse menino, o One for All vai ser sempre um tesouro que ele recebeu do seu herói favorito. Do que vocês estão falando, hã? Agora é com você. Pronto, Izuku? Sim. E é isso aí, o Midoriya vai passar o One for All pro Shigaraki, para que os portadores antigos consigam atacar ele lá no mundo dos vestígios e matar ele. Daí ele lembra que para passar o One for All, o portador precisa querer e o cara que vai receber precisa ter contato com alguma fonte de DNA do portador. Então ele planeja dar um golpe e passar pelo sangue. E daí ele planeja um plano muito doido lá e
E aí essa parte é uma chapação, começam a aparecer as memórias do Midoriya, rola um... Naruto! Sasuke! Primeiro ele consegue passar só o sexto, depois o Shigaraki se retranca todo, o Midoriya dá mais um golpe e aí ele vai abrindo todo o Shigaraki. Vai abrindo todo, e daí conforme ele vai abrindo, ele vai acessando as memórias do inconsciente dele. E aí ele conhece todo aquele passado merda do Shigaraki que eu já contei no vídeo da parte 3, que se você não viu, tá aí no card pra vocês assistirem. Até que numa dessas memórias aparece o All For One, que retomou o controle do corpo do Shigaraki depois que ele tocou o coração dele lá no mundo dos vestígios. E daí rola uma grande revelação. O All For One fala que ele tirou a individualidade original do Tenko Shimura, que ele ganhou dos pais antes de manifestar ela, e colocou a individualidade de degenerar depois, para que ele começasse a destruir as coisas e as pessoas que ele amava. Daí o All For One chegaria com aquele discursinho de acabar com os heróis, e assim ele teria um novo servo perfeito. Olha que filho da p... Ele manipulou a vida inteira do Shigaraki. E aí depois disso, o Shigaraki, que agora é só o All For One no corpo dele, volta e assume essa forma bizarra daí. Só que agora sem o decaimento. E o Midoriya simplesmente perdeu os 2 braços, depois de socar no Shigaraki com tudo. E aí nessa hora chega o pessoal da UA, tudo por portais que o Kurogiri, que supostamente tinha virado do bem, gerou. Bem em Vingadores Ultimato mesmo. Cê é louco, olha essa página do Aizawa saindo do portal. Não, na moral, até o Correio sabe o quão foda é esse personagem que ele criou. O cara fez uma página inteira só pra ele. Desculpe o atraso, mas é que o mais foda sempre aparece no final. E aí o Aizawa, que tava com o chifre da Eri-chan, que ela tinha arrancado e dado pra ele, usa ele pra voltar os braços do Midoriya. E convenientemente o chifre só tinha acumulado energia o suficiente pra rebobinar o Midoriya até ele recuperar os braços. Depois eu falo sobre isso. E aí começa a estancar uma porradaria entre todos os alunos da UA, dos heróis profissionais também. Até o Gang Orca apareceu lá. Não podia faltar, né? Daí o Midoriya conta pro Aizawa que ele se livrou do One For All, mas que a força dele continua dentro dele, igual foi com o All Might. Daí o mangá mostra que tá todo mundo torcendo por ele e ele vai à luta. E aí rola uma cena bem... O verdadeiro One For All são os amigos que fizemos pelo caminho. O que o All Might não tinha, e é a força originada dessa fraqueza, que faz todos se levantarem quantas vezes for necessário. Enquanto você estiver de pé, eles... Midoriya Shounen. Naquele dia, quando você saiu correndo, meu corpo saiu se movendo. Desde então, você sempre foi... Você consegue! Você consegue! Até o Rodinei lá do filme do meu vídeo censurado apareceu torcendo pro Midoriya. Inclusive, se você não viu esse vídeo, ele tá muito bom. É só clicar aí no card que tá aparecendo. O apelido Deco passou uma sensação de você consegue. Eu gosto bastante. Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! O meu maior herói de todos. Você consegue, Izuku! As individualidades estão ruindo? Ainda não! Eu ainda não obtive nada! Não vou deixar que tirem isso de mim! Quer saber? Foda-se! Vou transferir o All For One pra você! Vem cá, meu receptáculo! Já chega, All For One! Midoriya! Shirakumo! Eu vou proteger o Shigaraki. Ah, que droga! É sempre assim. Eu preciso socar com mais vontade. Mesmo sendo protagonista, você vai acabar a história pior que eu, hein? Daí rola uns papos chato pra caralho lá. E aí no final, o Midoriya consegue destruir o Shigaraki. Daí a gente tem o desfecho da história. O anime mostra que vários heróis estrangeiros foram lá pro Japão pra ajudar a reconstruir tudo, e que isso não demorou tanto por causa das individualidades. O Bakugou tá todo fudido lá no hospital, e o médico lá fala que ele não vai mais poder voltar a ser um herói. Mas é balela, né, rapaziada? A gente já sabe o que acontece depois. Daí mostra o Midoriya junto com o All Might. Ele tá com metade do cabelo queimado por causa da luta, e aí rola um papinho lá, fofinho. Daí brota o Bakugou. E quando o Midoriya fala que não tem mais individualidade, o Bakugou simplesmente desmorona. O cara vai perder o maior rival dele pra sempre. A única coisa que motivava ele a dar o sangue ali na profissão agora não existe mais. A reação do Bakugou foi basicamente a nossa lendo esse final aí. Sim, Kachan, eu não tenho mais One For All. Mas olha só, foi assim que eu nasci. Na merda. E depois de 430 capítulos eu vou continuar na merda. Veja pelo lado bom, eu tive a chance de viver um sonho.
Deve ter sido só um sonho mesmo, né? Ele acabou de acordar do coma e ele nunca conheceu o All Might, nunca ganhou One for All nenhum. E amanhã, 7 da manhã, pocando, ele tem que ir pra escola. Daí o mangá mostra que a turma lá dos Big Three formou e que a nossa 1A finalmente passou pro segundo ano. Olha só, depois de mais de 400 capítulos, os caras finalmente foram pro segundo ano. Tudo isso aí aconteceu em menos de um ano. Ai, ai. E que daí entraram novos calouros na 1A, novos alunos do primeiro ano. O Aizawa fala que vai ficar mais um ano com eles, porque sim. O Aoyama fala que vai precisar sair da UA por causa de todo o rolo com o All for One, que eu não falei aqui, mas eu vou falar melhor no vídeo da parte 5. E daí, por causa disso, o Shinso vai entrar na turma no lugar dele. Bem conveniente, né? Daí o próximo capítulo corta pra família Todoroki e mostra que o Toya tá lá sobrevivendo com o apoio de umas máquinas. E aí toda a família vai lá pedir desculpas pra ele, principalmente o Endeavor. Ele fala que vai se aposentar como herói e fica lá batendo um tempão de papo, até que o corpo dele chega ao limite e eles têm que vazar. Daí o mangá mostra o desfecho de mais alguns personagens, da Lady Nagant, do Gentle Criminal e da La Brava, do Spinner, do Kai Shisaki, mas é muita coisinha, quando sair essa porra aí no anime eu detalho mais. Daí no penúltimo capítulo rola uma conversa entre o Midoriya e a Uraraka. A Uraraka tá toda depressiva por causa que a Toga morreu por causa dela. Daí o Midoriya manda um discurso no jutsu nela e fala: "Você é a minha heroína." É bem fofa essa parte, mas o objetivo principal desse vídeo daqui é falar dele, do capítulo final, o 430. Nesse capítulo rola um time skip de 8 anos, e daí mostra aquele moleque que o Midoriya salvou do muscular agora sendo um aluno da UA, enquanto que o Deco virou professor. Isso mesmo. Ô professor Midoriya, essas mesas da sala aqui são uma merda, tudo quebrada, e na minha cadeira ainda tinha um pinto desenhado. Caralho, mas vocês reclamam de tudo, hein? Vai lá reclamar com o prefeito, escola pública é assim mesmo. Tomar no cu, eu já ganho um salário mínimo por mês, sem vale alimentação, e ainda tenho que ficar aturando reclamação de criança mimada. E aí nesse capítulo são mostradas várias memórias da trajetória dele como herói. Fala que pra ser um grande herói, basta se preocupar com os outros. E aí mostra as últimas chamas do One for All indo embora. Daí o mangá corta pra uma sala de alunos que vão prestar o exame da UA. Rapaziada, o Enem da UA tá bem aí. Não esqueçam, documento sem foto, celular no alto e caneta vermelhinha pra dar mais destaque. E eu vou ser o maior herói de todos. Espero que essa frase não zique a minha carreira igual a do protagonista dessa história. Eu quero entrar pro curso de mecânico. Ouvi falar que tem uma professora mó gostosona lá. É pra lá mesmo que eu vou. Quê? Você quer virar um herói? Com essa individualidade daí, mais fácil virar garçom. É, pensando bem, ser um garçom não é tão ruim. É um trabalho bem digno. O que seriam das pessoas sem prato pra comer? Imagina ficar comendo no chão, direto na mesa. Que nojo! O que será que o All Might me diria? Daí o mangá mostra que todos os heróis secundários da UA estão tendo sucesso na vida, o Tentacole tá sendo importante na guerra contra o preconceito com os mutantes, a Uraraka, a Tsuyu, a Momo e o Ida estão visitando escolas pra incentivar a criançada, o Bakugou continua putinho com tudo como de costume, o Todoroki não cansa de trabalhar, enquanto que o protagonista tá lá, na merda. Pô, que legal, né? Todos os meus amigos estão tendo sucesso na vida, eu sei o quanto eles se esforçaram pra isso. Todos ultrapassando os heróis da nossa época, e eu aqui trabalhando de CLT, jornada 6x1, salário mínimo. Mas o importante é que eu estou motivando as outras pessoas, eu já sou um grande herói por isso. E é aí que ele acaba salvando um moleque de um tombo, que o mangá quis comparar com aquele moleque que ele tentou salvar do bicho de gosma lá no primeiro episódio. E nisso ele esbarra com o nosso amigo lá da escola. Ah, Midoriya? Deco? É você mesmo? Me dá um autógrafo, tira uma foto, manda um salve no meu próximo vídeo. Ah, então você vai fazer o Enem da UA? Sim, só que eu não sei se eu tenho muita chance não. Hoje em dia quase não tem vilão, então tá bem mais difícil se destacar do que antes. Essa saturação no mercado de trabalho tá foda. Daí eu sempre venho aqui nessa estátua do All Might. Eu posso ser um herói também? Bem, sua individualidade é tirar pratos do cabelo? Às vezes se tiver algum vilão que tem algum poder de vidro, deve dar pra tacar uns pratos lá. Tô zoando. Se você tentou salvar aquele moleque de tomar um tombozinho, você pode sim ser um herói. Boa sorte. Ah, se eu falar que eu não me sinto sozinho, eu estaria mentindo. Mas eu vou continuar sendo um herói motivando as outras pessoas. Midoriya Shounen, que bom que você tá aí. Saca só, eu tenho um presente muito zica pra você. Meus parças lá do filme que o Gomizu fez vídeo junto da Hatsumi fizeram essa armadura pica aqui pra você. Deco, vem cá! Porra de motivar os outros, eu quero mesmo é sair na porrada com os bandidos.
Mano, isso é tão absurdo que chega a ser engraçado. E aí, nesse último quadro, aparece o Bakugou do lado da Uraraka, supostamente abraçando ela. E aí, pronto, essa imagenzinha aí foi o suficiente pros caras ficarem falando: olha aí, o Bakugou traçou a Uraraka, comeu ela sem dó. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Não aconteceu literalmente porra nenhuma. Beleza, é broxante o fato da gente não ter nada indicando que ela ficou com o Deco. É, mas pelo amor de Deus, gurizada, ficar forçando esse papo de que ela ficou com o Bakugou por causa disso aí. Cara, eu abraço as minhas amigas todo dia e nem por isso eu tô macetando elas. Mas agora vamos conversar sobre esse final aí? Cara, um bagulho que eu sentia lendo esse mangá é bem parecido com o que eu senti lendo o final de Shingeki. No sentido de, tem um monstro absurdo, forte pra caralho, querendo destruir tudo e tá todo mundo tentando parar ele de qualquer forma. Só que a diferença é que, lá em Shingeki, morria gente pra caralho. Vários personagens tiveram que se sacrificar, que eu não vou ficar falando aqui pra não dar spoiler, mas em Boku no Hero, a guerra ia torando e não acontecia nada. Nada tinha consequência. Essa foi a maior sensação que eu tive lendo. Por exemplo, antes mesmo da guerra final, lá naquela guerra da 6ª temporada, pô, os caras se espancavam, e no final ninguém relevante morreu. O único cara que eu conheço desses aí que morreram é o Robin da 25 de março por causa do meu vídeo. E aí nessa guerra, mesma coisa, a única que teve alguma consequência foi a Mirko, que perdeu braço e perna, mas até o Endeavor, que se estourou todo, se recuperou no final, o Deco também usou a individualidade da Eren e voltou, e esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu via muita gente falando na época, que estavam lançando esses capítulos finais, era: nossa, Boku no Hero tá muito chato, Boku no Hero perdeu a graça. E ao mesmo tempo que falavam isso, muita gente fazia vídeo com os títulos assim, e esses vídeos sempre estouravam de view. Pera aí, mas se Boku no Hero tá tão esquecido, igual vocês falavam, por que esses vídeos de vocês tem tanta view, né? Mas enfim, eu não achei isso não, eu achei esse arco final bem interessante, ele tava me entretendo bastante até certo ponto. A única coisa que eu não gostei mesmo foi desses últimos 5 capítulos, depois da resolução da guerra. Desde o primeiro episódio, o Midoriya do futuro fala: essa é a história de como eu me tornei o maior herói do mundo. E aí no final acontece essa porra aí. O cara perdeu a individualidade, perdeu os amigos, perdeu tudo. Desculpa, cara, você não foi o maior herói do mundo porque você derrotou um vilão. Tudo bem que era o vilão, mas mesmo assim. E se você, Correio, quer passar uma mensagem de que, mas ele é o maior herói do mundo, sim, ele motivou muita gente a ser herói. Mano, o All Might já fazia isso muito melhor do que o Midoriya. O próprio Midoriya quis começar a ser um herói por causa do All Might. Eu acho que isso já diz muita coisa. E além de motivar os outros, ele ainda era foda e combateu os vilões por muito tempo. O próprio anime fala que a presença do All Might diminuiu a criminalidade do Japão em 3%. Então não, Correio, não dá pra engolir esse papinho de que ele foi o maior herói do mundo, sim. Porque não foi. E a outra coisa que não fez o menor sentido nesse final foi justamente esse papo aí de que eu falei. O Midoriya perdeu os poderes, virou professor, e aí supostamente a mensagem que ele quis passar pros leitores é a de que você não precisa ficar saindo na porrada com os vilões pra ser um herói. Se você estiver incentivando o sonho de outra pessoa pra ela, você já é um herói. Só que você não faz isso metendo o cara, tendo a oportunidade de voltar a bater nos bandidos, e assim que ele tem essa oportunidade, ele vai lá e volta na mesma hora. Mano, que porra é essa? Que porra de mensagem é essa? Mano, não faz sentido nenhum. Que mensagem que você quis passar então, Correio? Me explica aí. E qual que foi o desfecho da história do Midoriya? Ele vai continuar combatendo o crime? Ou ele vai voltar a ser professor depois? Ou vai fazer os dois? Ficou tudo muito confuso. Mas bem, essas foram as minhas considerações sobre esse final. Mas aí, como todo mundo já sabe, esse final foi extremamente zoado pela rapaziada. De verdade, eu não lembro de outro final que foi tão zoado igual esse daqui. Teve o de Shingeki, que também foi mais ou menos nessa vibe, mas pô, eu achei o final de Shingeki bem pior do que esse de Boku no Hero. Pra mim, esse final de Boku no Hero pecou mais no desfecho mesmo. Era mais um detalhezinho ou outro que eu queria que tivesse sido diferente lá atrás. E aí a gente tem uma cacetada de memes feito pela galera. E eu achei essa thread aqui do Twitter e eu vou tá lendo aqui com vocês. Então, rapaziada, o que aconteceu? Eu gravei a minha reação aí e tal, só que o imbecil aqui esqueceu de colocar o microfone pra gravar, então eu gravei tudo sem som. Mas a maioria dos memes eram muito ruins, tinha uns 3 bons que salvavam no máximo, e a maioria deles eu já fui colocando ao longo do vídeo, então acabou que eu nem regravei de novo, e a maioria desses memes aí todo mundo já viu, então é isso aí. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu já tô com outro roteiro aqui no gatilho e logo logo já deve estar saindo outro vídeo pra vocês. Então se você tava pensando em se desinscrever do canal ou conhece alguém que se desinscreveu, manda esse cara voltar porque a partir de agora o bagulho vai ficar doido. E só um spoilerzinho. Quem pegou, pegou. Então é isso, rapaziada, me sigam no Twitter pra quem não me segue ainda, me sigam no Instagram também porque eu tô direto postando Reels, postando Stories aqui sobre o processo dos vídeos, sobre a minha vida também. Pra quem quiser ficar mais próximo aqui do criador, o lugar é lá. Então é isso aí, até mais.
na manicure, elas comentam do meu sexo.